Paz do Senhor, meus irmãos. Daqui a pouco nós estaremos iniciando mais um estudo da Palavra do Senhor. Vou guardar um minutinho enquanto os irmãos entram aí na live. Os irmãos já estão entrando. Irmão Valmir, a paz do Senhor. Irmã Sandra, a paz do Senhor. Irmã Gisele Bertoli de Araras, a paz do Senhor. E feliz aniversário, que Deus abençoe grandemente a sua vida, enriqueça com as infinitas bênçãos do céu. Irmão Geraldo, a paz do Senhor. Outros irmãos vão entrando aí na live. Daqui a pouco nós estaremos iniciando, ou melhor, dando continuidade ao estudo da Palavra do Senhor. Minha irmã Jurema, aí em Salvador, a paz do Senhor, Deus abençoe. Prazer ter conosco nesta noite. Irmã Daniela Pefes, paz do Senhor. Guardando aí enquanto os irmãos vão entrando. Daqui a pouco nós estaremos iniciando nosso estudo da Palavra do nosso Deus. Aleluia! Graças a Deus que nos dá a vitória pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia! Daqui a pouco nós estaremos iniciando, precisamente às 20 horas daremos início ao nosso estudo. Os irmãos que já estão conectados, quiserem abrir as vossas Bíblias, é o mesmo texto da semana passada, Mateus capítulo 13, versículo 31 e 32. Irmã Luzene, irmã Marinalva, a paz do Senhor, sejam bem-vindas. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 13, versículo 31 e 32, a nossa leitura, nós daremos continuidade. Irmão Marcos Carmo, a paz do Senhor. Enquanto os irmãos vão entrando, daqui a pouco nós estaremos dando sequência ao nosso estudo. Hoje é a parte 7 do nosso estudo, ou seja, estamos já aí falando durante 7 encontros. Deus é poderoso para continuar falando aos nossos corações e nos instruindo através da sua palavra. Irmandina, a paz do Senhor. Louvado seja Deus. Sonectano, é bom? Logo, logo nós estaremos dando continuidade ao nosso estudo, que tem por tema os mistérios do reino dos céus. Aleluia! Os irmãos que depois desejarem estar ouvindo o estudo que nós estamos dando, eu estou postando todas no YouTube, todas as partes do nosso estudo. Se irmãos puderem também dar um ok lá, vai ser muito bom para ver que nós conseguimos aí um acesso maior, para que possamos até futuramente, Deus nos permitir, termos essa página no YouTube com estudos da Palavra do Senhor. Para isso é necessário ter um número alto de seguidores, mas os irmãos e aí acessando, seguindo, com o tempo possivelmente poderemos conseguir essa bênção e estarmos ali postando todos os ensinos da palavra do nosso Deus, e assim Deus, por graça e bondade, venha nos usar. Ao terminar a mensagem, depois estarei convertendo para o YouTube. Os irmãos desejarem ter lá, passarem para os seus familiares e amigos, para estar também curtindo e ouvindo a palavra.
vai estar também nos ajudando na divulgação do Evangelho de Cristo, o nosso Senhor. Que possamos alcançar mais pessoas, mais vidas. Falta apenas 2 minutos. Os irmãos que queiram já procurar o texto, deixar a Bíblia aberta em sua casa. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 13, versículo 31. Irmão José Costa, a paz do Senhor. Irmã Daniela Pefes, a paz do Senhor. Irmão Manuel Dantas, a paz do Senhor. Irmãos entrando aí, que bom. Prazer mais uma vez estarmos juntos através da internet, né? Logo, logo Deus nos dará a graça para estarmos juntos na casa do Senhor, louvando e bendizendo o seu santo nome. Hoje temos plantão aqui na igreja, temos uns obreiros aqui na retaguarda, irmãs, dando apoio, orando e dando assistência àqueles que precisarem. Vamos iniciarmos então o nosso estudo. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 13, versículo 31 e 32, nos diz assim a palavra do Senhor. Outra parábola lhe propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda, que o homem, pegando nele, semeou no seu campo, o qual é realmente a menor de todas as sementes, mas crescendo é a maior das plantas, e faz-se uma árvore, de sorte que vêm as aves dos céus e se aninham sobre os seus ramos. Amados, daremos continuidade ao estudo que tem por tema os mistérios do reino dos céus. Falamos já da primeira parte, que são os 4 tipos de ouvintes. Falamos da segunda parte, que nós falamos sobre as 3 fases do campo espiritual. Iniciamos na semana passada a terceira parte, que tem também por tema a pequenez inicial do reino e a sua grandeza de extensão. Iniciamos essa parte, falamos já sobre a pequenez inicial do reino, que começou pequena, e no decorrer dos dias foram crescendo gradativamente. Falamos do poder dessa grandeza, dessa pequenez, apesar de ser pequena, mais rápida e poderosa. Falamos dessa evasão tão rápida, porque apesar de ser pequena, a semente que é comparada ao reino do céu, Jesus faz essa comparação, foi rápida e poderosa. Vimos a inauguração da igreja, também falamos sobre quando os cristãos foram chamados pela primeira vez, a igreja foi chamada de cristãos. Falamos da importância do revestimento de poder e tratamos vários assuntos concernentes a essa grandeza tão especial que é a palavra do Senhor. Falamos da grandeza da extensão também do reino. Falamos do surgimento aí do cristianismo, como eu tinha acabado de falar. A ordem de Jesus Cristo continua. Falamos que hoje o cristianismo é a maior religião na terra, é o cristianismo, que ao início era a menor religião do mundo e até perdia para as seitas. Perdia até para as seitas, porque as seitas eram muito maior do que a própria igreja que estava sendo inaugurada. O reino começou tão pequeno, mas foi rápido. O seu avanço e a sua grandeza foi gradativamente alcançando vidas. Falamos que nessa grandeza, na inauguração da igreja, com a descida do Pentecoste, só naquele dia aproximadamente 3.000 almas se renderam aos pés de Cristo. Falamos também que e estar presente, tanto poderosa como ela é, vai estar presente
em todos os continentes habitáveis do mundo. Hoje nós estamos divididos em 7 continentes, 6 habitáveis e um só de pesquisa, que é a Antártida. E nesses 6 habitáveis, a igreja está presente. Ela está presente no continente asiático, africano, europeu, América do Norte, América do Sul e a Oceania. Todos os continentes habitáveis, a igreja está presente. A extensão da igreja, esta árvore tão frondosa e tão poderosa, faz sombra hoje para todo mundo. Logicamente, explicamos que dentro dessa estatística do cristianismo tem vários fundos, doutrinários, tanto os evangélicos quanto aqueles que não são evangélicos, mas que se constituem também cristãos. Isso aí é uma coisa que só Deus vai trazer, o julgamento. Não cabe nós a julgarmos, cabe nós instruir concernente às Sagradas Escrituras e orientá-lo à maneira certa, de acordo com a palavra, de servir a Deus. Nós falamos na semana passada, no término do encontro, que nós estaríamos hoje falando que essa extensão do reino, ela não abrange só até os nossos dias. A extensão do reino propagará até o milênio de Cristo. A extensão do reino propagará até ao milênio de Cristo. Então vamos vermos nesta noite que, apesar do arrebatamento, a igreja ser tirada da terra, a extensão do reino continua fazendo ainda sombra de salvação para aqueles que queiram a salvação. E nós falamos que hoje nós estaríamos falando sobre os 3 anjos pregadores do reino na grande tribulação. Logicamente sabemos, vamos entrar um pouco agora na parte escatológica, porém nós sabemos que a igreja, ela não passará pela grande tribulação. A igreja será tirada da terra antes da grande tribulação. Esse é o nosso fundo teológico e a nossa doutrina convicta de acordo com as Sagradas Escrituras, porque a igreja, ela nasce na pausa, quando Deus dá pausa na contagem das 70 semanas, entre as 69 e as 70, e ela é tirada da terra. Enquanto a igreja estiver na terra, não volta a contagem da última semana, que é a 70 semana de Daniel, para se completar, falta apenas, melhor dizer, uma semana. E essa semana é a semana de 7 dias, que é equivalente ao período da grande tribulação. Então, enquanto a igreja estiver na terra, enquanto a igreja estiver na terra, não chegará o período da grande tribulação. Quando a igreja sair da terra, aí volta a contagem da última semana. Então nós vamos observarmos agora que a extensão que Jesus fala da mostarda, que é amplitude do reino, não fica reservada até a igreja ser subida, ou a igreja subir para o céu. Essa extensão continuará na grande tribulação e após a grande tribulação. Então vamos ver na grande tribulação a propagação desse reino ainda presente, Se vocês puderem abrir as vossas Bíblias, Apocalipse capítulo 14, versículos 6 e 7, vai nos mostrar a extensão desse reino também no período da grande tribulação. Porém, o texto que nós lemos lá em Mateus 24, que fala que o evangelho seria pregado a todas as gente e depois viria o fim, é esse fim que está falando, após o arrebatamento, após o tribunal de Cristo que a igreja vai passar, após a grande tribulação na terra, as bodas do Cordeiro no céu, o milênio implantado no mundo. Após tudo isso é que aí se cumprirá essa palavra de Mateus 24, o evangelho será pregado a todas as gentes, então chegará o fim. Então nós não estamos vivendo o fim. Tem pessoas por falta de conhecimento ficando atribuladas, pessoas querendo até tirar sua própria vida de acordo com os acontecimentos de hoje, sobre o vírus que está atingindo todo o mundo e está achando que é o fim do mundo, e não é.
não é o fim do mundo. Coisas piores virão depois que a igreja ser tirada da terra. Então o importante é vir para o reino antes da igreja ser tirada da terra. Então os irmãos já acharam aí Apocalipse 14, versículos 6 e 7, diz assim o texto sagrado: e vi o trono e vi outro anjo, melhor dizer, e vi outro anjo voar pelo meio do céu, e tinha o evangelho eterno para propagar aos que habitam sobre a terra. Olha que diz: o evangelho eterno para propagar aos que habitam sobre a terra, e toda nação, tribo, língua, povo, dizendo com grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, porque vinda é a hora do juízo, e adorai aquele que fez o céu e a terra, e o mar e as fontes das águas. Então percebemos que nesses dois versículos é apresentado o primeiro pregador. Esse anjo estará pregando o reino, o evangelho do reino, que é um evangelho eterno, após a igreja ser tirada da terra. Então o anjo estará pregando esse reino, que é a propagação, é a elasticidade, é a grandeza do reino, que é a extensão da mostarda, do grão de mostarda que cresceu e faz sombra para o mundo. Aí o texto também, o versículo 8, aí no texto, vai falar do segundo anjo. O primeiro anjo, ele vai estar pregando, anunciando o evangelho eterno. Primeiro anjo, ele propaga o evangelho eterno e pede às pessoas que estão no mundo, que não subiram no arrebatamento, que se volte para Deus e para o seu reino. Aí o segundo anjo, que é o versículo 8 do capítulo 14 de Apocalipse, é o anunciador da queda da Babilônia religiosa, porque desde os primórdios essa Babilônia religiosa, ela tem atingido o mundo. Aqui não está falando da Babilônia comercial, está falando da Babilônia religiosa. E aqui o texto está dizendo que haverá a queda dessa Babilônia religiosa que contamina os homens da terra para não alcançar a salvação em Deus. Aí o versículo 8 vai dizer: e o outro anjo seguiu, dizendo: caiu, caiu, Babilônia, aquela grande cidade que a todas as nações deu a beber do vinho da ira da sua prostituição. Essa prostituição aqui é a prostituição espiritual. É as pessoas que deixam Deus, deixam o Criador para seguir a deuses minúsculos, a imagem de escultura, a pôr outros deuses no lugar de Deus, e não só a imagem de escultura. Vivemos dias que as pessoas colocam outra pessoa como seu Deus, colocam o seu carro como seu Deus, seu emprego como seu Deus, time de futebol como seu Deus e muitos outros. E esses ídolos tomam o espaço de Deus, que é o espaço para Deus habitar. Logicamente aqui essa contaminação é uma contaminação espiritual e não uma contaminação direta carnal. Ou seja, essa prostituição é uma prostituição espiritual. Aí o texto também estará falando do terceiro pregador. Então o primeiro pregador prega o evangelho eterno. Cada um tem o seu objetivo e a sua missão. O segundo vai falar da queda da Babilônia, vai pregar a queda da Babilônia. E o terceiro vai trazer a advertência de juízo. Então são três pregadores. O primeiro fala do amor, da misericórdia, da graça. O segundo fala do juízo à Babilônia religiosa, que é a prostituição,
espiritual, e o terceiro agora vai falar do juízo daqueles que permaneceram no erro, que não voltaram para o seu Criador e não quis tributar glórias ao seu Criador. Aí o versículo 9 e 10 vai dizer, olha que diz: e os seguiu o terceiro anjo, dizendo com grande voz: se alguém adorar a besta e a sua imagem e receber o sinal na testa ou na mão, também o tal beberá do vinho da ira de Deus, que se deitou, não misturado no cálice. Melhor, deixa eu voltar aqui a leitura. O qual beberá o vinho da ira de Deus, que se deitou, não misturado no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos anjos e diante do Cordeiro. Então aqui o terceiro pregador, ele estará falando agora de juízo eterno. Então os três pregadores têm a sua missão de propagar o reino de uma forma diferente da que a igreja anunciou antes de ser arrebatada, porque a igreja já está com o Senhor nas bodas do Cordeiro nesse momento. Logicamente, não apenas esses anjos que serão propagadores do reino, tá? Não só esses três anjos, também os alcançados pelo reino na grande tribulação da tribo de Israel também serão propagadores desse reino. Todos que serão alcançados pelo reino das tribos de Israel também serão propagadores desse reino. Eu estou até falando com detalhe, porque hoje existem fundos doutrinários que dizem que esses separados são os únicos que serão salvos, é os únicos que vão para o céu. Isso são fundos teológicos de algumas seitas aí fora. E vamos entendermos aqui que aqui não está falando da igreja, a igreja está com Cristo. Aqui está falando dos salvos alcançados pelo reino na grande tribulação do povo de Israel, das tribos de Israel. Então abre a sua Bíblia aí, vamos voltar aí mesmo no capítulo 7, versículo 1 a 8, olha o que diz o texto. E depois dessas coisas vi 4 anjos que estavam sobre os 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, e nem contra árvore alguma. E vi outro anjo subir da banda do sol nascente, que tinha o selo do Deus vivo, e clamou com grande voz ao 4º anjo, em quem foram dado o poder de danificar a terra e o mar, dizendo: não danifiqueis a terra e nem o mar, nem a árvore, até que hajamos assinalado na testa os servos do nosso Deus. E ouvi no número dos assinalados, que eram 144 mil assinalados de todas as tribos dos filhos de Israel. Então o texto está dizendo direto, porque o pastor está frisando essa parte, porque agora nesse vídeo que está tendo, há uma seita aí propagando uma estratégia, dizendo que está chegando o dia do fim, que vocês precisam ir para lá, porque vai chegar o momento que Deus vai destruir não a terra, mas vai destruir agora os habitantes pecadores, e ficarão só eles que aceitaram e que vivem nessa seita. E dizendo que esses 144 mil, eles falam abertamente que são os únicos que vão para o céu, e já está completo. Os demais vai ficar e vai herdar essa terra. E o texto sagrado aqui está dizendo
que não está falando de igreja, não está falando de nenhuma nação fora de Israel. O texto está falando que são separados aqui os da tribo de Israel, que dá um total de 144 mil, que são 12 mil de cada tribo. 12 mil de cada tribo. Olha que diz o versículo 5 em diante. Vamos parar no 7, no 8. Da tribo de Judá havia 12 mil assinalados. Da tribo de Ruben, 12 mil. Da tribo de Gade, 12 mil. Da tribo de Aser, 12 mil. Da tribo de Naphtali, 12 mil. Da tribo de Manassés, 12 mil. Da tribo de Simeão, 12 mil. Da tribo de Levi, 12 mil. Da tribo de Issacar, 12 mil. Da tribo de Zebulun, 12 mil. Da tribo de José, 12 mil. Da tribo de Benjamim, 12 mil. Então observamos que as 12 tribos multiplicadas por 12 mil dá os 144 mil. Então aqui está falando dos remanescentes de Israel que serão salvos, separados no período da grande tribulação. E esses remanescentes serão também propagadores do reino, serão pregadores para alcançar outras vidas, para alcançar outros. Então aqui estão falando de verdadeiros missionários que estarão propagando esse reino, que a extensão dele continua após a igreja subir para o céu. Ou seja, a extensão não para com o arrebatamento da igreja. A extensão do reino continua também no período da grande tribulação, na ausência da igreja, mas propagado pelos 3 anjos e também propagado pelos esses missionários, que todos eles serão missionários. Louvado seja o nome do Senhor. Porém, eu quero chamar a atenção dos irmãos, saindo um pouco da parte escatológica, para trazermos uma parte doutrinária, uma parte importantíssima para nós. Por quê? O reino de Deus não é comida e nem bebida. O reino de Deus não é comida e nem bebida. Então vamos entendermos a propagação desse reino. Observem que nessa estrutura das tribos não tem a tribo de Dan e não tem a tribo de Efraim. E percebe-se também que o primeiro a ser anunciado, que o primeiro é o primogênito, na verdade não é Ruben que era o primogênito. Mudou o primogênito. O primogênito aqui não é Ruben, nem Simeão e nem Levi. Percebe que nessa estrutura, tanto Ruben muda de posição, tanto Simeão muda de posição, e tanto Levi muda de posição, que são os 3 primeiros filhos de Jacó, que tinham direito por nascimento ser o primogênito. Na ausência de Ruben, o primogênito seria Simeão. Na ausência também de Simeão, se viesse morrer os 2, ficasse, o primogênito seria Levi, para depois ser o quarto, que é Judá. Judá seria o quarto na benfeitoria da primogenitura. E percebe-se aqui que houve uma alteração de ordem. Observe, primeiro Judá, segundo Ruben, ou seja, Judá vira agora o primogênito. Ruben perde a posição. Agora observe, cadê Simeão e Levi? Eles estão no 7º e no 8º lugar. Quando a Bíblia coloca nessa posição, aqui é uma ordem, aqui há um equilíbrio crescente.
não é uma coisa aleatória, aqui há um princípio. Ou seja, o primogênito agora é Judá, nessa nova ordem, que é a benfeitoria para a conclusão da extensão do reino propagado para Israel. Mas vamos entender. Então observe: primeiro Judá, segundo Rúben, terceiro Gade, Aser, Naphtali ou Naphtali, Manassés, Simeão, Levi, Issacar, Zebulun, José e Benjamim. Percebe-se que não entra nem Efraim e nem Dan. E percebe-se que muda a posição também de Rúben, Simeão e Levi. É aonde nós estaremos agora observando esse detalhe. Abre a sua Bíblia aí, em Romanos capítulo 14, versículo 17, diz assim o texto sagrado: porque o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Observe que o texto está dizendo que o reino de Deus não é benfeitoria de coisas físicas, mudando aqui, entendendo o texto. Não são bênçãos físicas temporâneas, momentâneas, benefícios terrenos. É isso que o texto está dizendo. Paulo quer dizer, não está falando de benefício para essa terra. O reino de Deus não é comida e nem bebida, não é satisfação para a nossa carne, não é benfeitoria para as coisas terrenas. O reino de Deus, olha o que diz, é justiça, paz e alegria. Sabe o que isso quer dizer? As benfeitorias são espirituais, são celestes e não físicas. Então aqui cai por terra os propagadores de uma doutrina que mostra benfeitoria só para essa terra. O reino de Deus é além do que essas benfeitorias, irmãos. Entenda. Logicamente, se Deus abençoar a tua vida espiritualmente, o reflexo das bênçãos espirituais atingirá também o seu físico, o seu material, as bênçãos materiais. Mas a expansão do reino, ela não alcança apenas o físico. A prioridade é o espiritual. Então vamos entender aqui que ser entronizado no reino não é viver uma vida ao decurso do mundo. Ser entronizado no reino é viver as características deste reino que é celeste. E as características deste reino é justiça, paz e alegria. Diga comigo, justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Olha que Paulo tem um cuidado de informar, não é qualquer alegria, porque tem momentos que algumas coisas circunstanciais envolvem a nossa vida com felicidade, e essa felicidade nos proporciona por um momento vaso, rápido, momentâneo, uma alegria. Porém essa alegria é artificial, porque dura pouco. Mas aqui o texto está dizendo que esta alegria é no Espírito Santo, que está além do circunstancial. Pode estar do jeito que está o mundo, como está hoje, mas no teu coração, meu irmão, no teu coração, minha irmã, tem a alegria do Espírito Santo. E você pode sentir essa alegria agora? A alegria do Espírito Santo está na tua vida.
A alegria do Espírito Santo é que te mantém de pé a cada dia e faz você crer que Deus fará além do imaginável. Esse é o nosso Deus. A proporção, ela é espiritual e não carnal. Ela é celeste e não terrena. Então observamos aqui. Porém, nessa condição da satisfação, não é uma satisfação física, mas é uma satisfação espiritual. Esta comida e esta bebida não é nas coisas desta terra, não é a comida e nem a bebida, mas é a justiça, a paz e a alegria do Espírito Santo. Então vamos percebermos aqui a importância desse fator e entender por que Dan e Efraim não fez parte. Por que Rúben e por que Simeão e Levi mudou a posição no reino? Porque tem pessoas hoje fazendo algumas atrocidades conscientes, sabendo que a longanimidade de Deus é grande, que Deus perdoa aquele que se arrependem, e propaga-se uma vida alheia à sua vontade, vive uma vida vacilante, mas esquece que o reino de Deus, a sua base é justiça, e não é justiça humana, é justiça divina, e a justiça divina, ela é justa. Diga comigo, a justiça divina, ela é justa, ela não é injusta. Então observe, se você abrir as suas Bíblias em Gênesis 29, 32 a 35, em Gênesis 31, 24 e em Gênesis 35, 16 e 19, vai mostrar esta verdade. Mas eu vou resumir aqui para ganharmos tempo. Você pode procurar aí na Bíblia, que na ordem de nascimento, primeiro Rúben, segundo Simeão, terceiro Levi, quarto Judá, todos filhos de Leia. Aí vem depois o quinto Dan, filho de Bila, concubina de Jacó, que a sua esposa Raquel deu para ele, para que tenha filho através dela, melhor dizer, para ter filho através dela. Aí vem Dan, depois vem Naphtali ou Naphtali. Aí depois vem Gade de Zípora, porque houve uma disputa, começou uma disputa. Raquel dá a sua concubina, aí Leia vai lá da sua concubina, porque ela tinha parado de gerar também. Aí a sua concubina gera Gade, Azé, oitavo aí até agora. Aí Deus abre novamente a madre de Leia, ela gera mais dois, Issacar e Zebulun, e mais uma filha chamada Diná. Mas como a estrutura é masculina, então Diná não entra. Aí na sua velhice já, Raquel gera também a José, gera José. Deus abre o ventre agora de Raquel, que era estéril. Aí na sua morte, porque ela gera o seu filho Benjamim, morre, se completa 12. Então percebemos aqui que a estrutura, o primogênito é Rúben. O primogênito é Rúben, o segundo é Simeão e o terceiro é Levi, depois que vem Judá. Agora observe esse destaque: Rúben, Simeão e Levi perderam a sua posição de herança. Eles perderam a posição de herança. Manassés, ou melhor, Dan e Efraim, Manassés e Efraim, para que entendemos aqui, Manassés e Efraim, que não era filho de Jacó direto, mas filho de José lá no Egito. Quando Jacó vai para o Egito, chega no Egito, e José apresenta os seus filhos a Jacó,
Jacó diz: esses filhos que você teve agora, que gerou antes da minha vinda, não são mais seus, agora é meu. Serão como meus filhos original, serão como meus filhos legítimos. Então Manassés e Efraim passam a ser participante da herança das tribos de Israel. Porém, há outro destaque: Dan e Efraim, eles são excluídos das tribos. E vamos entender aonde paira a justiça de Deus. Que as pessoas acham que Deus é só amor. Deus é amor, mas a base do reino é justiça, irmãos. A base do reino é justiça. Ninguém brinque com Deus achando que vai ter proveito disso. Ninguém zombe de Deus achando que Deus não vai trazer justiça. Deus trará justiça, porque a sua base é juízo. A base do seu reino é justiça, e justiça justa. Observe os motivos, e é onde eu chamo a atenção na parte doutrinária. Nós não podemos brincarmos de ser crente, irmãos. Nós não podemos brincar de sermos evangélicos. Quando nós dissemos e nós diz que somos evangélicos, nós estamos dizendo nós somos nós somos colocados, inseridos no reino de Deus. Nós faz parte do reino dos céus. Nós fazemos parte desse reino. Então a nossa conduta tem que ser a conduta do reino. Nós não podemos mudar as nossas bases, nem por A e nem por B, porque estão levantando nos últimos dias agora fundos teológicos de colocar atalhos para chegar lá, mostrando facilidades, mostrando que para seguir a Deus não precisa guardar os seus princípios. Engana-se, e enganados são aqueles que obedecerem esses princípios, esses erros, esses ensinos, porque Deus não vai contra os seus princípios, irmãos. Deus não vai contra a base da justiça. Deus ama o pecador, ama. Deus nos ama, ama. A prova disso Ele fez. Mesmo nós em pecados, em delitos, Ele deu o seu Filho unigênito para nos resgatar da praga da maldição e nos trazer para a sua presença. Operou o amor com justiça. Então observem o texto sagrado. Olha que diz: observe porque houve essas alterações, os motivos dessa alteração na ordem, para que ninguém esqueça disso. Deus é justiça, e Deus não esquece das nossas obras. Deus não esquece daquilo que fazemos. Precisamos ir diante dele e reconhecer e pedir perdão. Precisamos nos arrepender. Precisamos voltarmos para o princípio que é divino, senão haverá dele a cobrança em justiça. Jesus chegou a dizer que ele não condena ninguém. O que irá condenar é as obras do homem cometidas diante de Deus, e a palavra que foi pregada o julgará. Então cada um prestará conta das suas obras. Nenhum de nós ficaremos impune disso. E Malaquias diz muito claro isso, que o juízo de Deus começa dentro da sua própria casa, não é lá fora não. O juízo de Deus começa dentro da sua própria igreja. A expansão do reino tem base, e o princípio é justiça, paz e alegria no Espírito. No Espírito e não na carne, não no prazer da carne, não na satisfação do nosso ego. Não, é nos desvaziarmos de nós mesmos para viver essa dimensão espiritual. Então nós não podemos andar de acordo com a nossa vontade, mas a vontade de Deus. Cuidados com esses ensinamentos que facilitam a chegada lá. Muito cuidado,
Muito cuidado com esses que criam um atalho para que você alcance a salvação. Não existe atalho. Os princípios foi pré-estabelecido desde o início do mundo e mantém em pé até hoje. São os princípios divinos e ele prevalece. Então vamos observarmos aqui o que diz Gálatas capítulo 6, versículos 7 a 9. Não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isto também ceifará. Porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará a corrupção, mas o que semeia no Espírito Santo ceifará a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque há seu tempo. Não cansamos de fazer ao bem, porque há seu tempo. Continue fazendo o bem, continue seguindo os princípios, continue andando na base. Cuidado com os oportunistas que estão aproveitando esse momento que a igreja não pode se reunir para querer difundir na tua mente esses erros que levam para o inferno. Cuidado, continue nos princípios divinos, guardando a palavra de Deus, porque ela é infalível. Lembra que Jesus falou? Os céus e as terras passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. E cada dia elas se cumprem em nossas vidas. Vamos observar aqui a questão de Rubem. Deixa eu ver o horário. Rubem perde a primogenitura por causa de contaminar o leito de seu pai. Por isso que ele perdeu. Passou o tempo, observe o quanto tempo que Rubem já morreu. Mas observe que lá na grande tribulação, observe que haverá uma justiça de Deus, porque a tribo de Rubem não será mais a primogênita. Deus é justo, irmão. Deus é justo. A justiça de Deus, ela é linda, porque ela é justa, ela é fiel. Observe que ele contamina o leito do seu pai, deitando com a sua concubina. Está lá em Gênesis 35, 22. Não estou inventando nada, está na palavra. Gênesis 35, 22. E aconteceu que, habitando Israel naquela terra, foi Rubem e deitou com Bila, concubina de Jacó, concubina de seu pai, e Israel soube, e eram 12 os filhos de Jacó. Ele deita com a concubina. Tem pessoas que pecam, dá um jeitinho, oculta, e tem até ajuda para ocultar, e acha que Deus esquece. Deus não esquece. É a parte doutrinária que eu quero te dizer. Deus não esquece. O que é para consertar, conserte. Na semana passada nós falamos sobre o altar de Betel. O que é para você ir lá para Betel e consertar, vai lá em Betel e conserta, porque Deus não esquece. O homem pode esquecer, o homem pode até te abençoar e pôr em você em status, mas diante de Deus você está em falha, e um dia Ele cobrará aquilo que você fez. Deus não esquece. Deus não esquece. Olha aqui, ó, observe Gênesis 49, versículo 3 e 4. Observe, passou o tempo. Olha que Jacó vai dizer, o seu pai, na sua velhice, porque Jacó, precisamos entender que além de ser pai dos 12, Jacó era profeta. Devemos entender que Jacó também era o patriarca, que recebeu de Isaac
a bênção para a nação de Israel. De Abraão passou para Isaac, e de Isaac passou para Jacó. Precisamos entender que não era condição apenas de pai, era uma condição de patriarca com a bênção, e era a condição de um profeta que diante de Deus, como representante de Deus, não podia fazer vista grossa com o erro. Olha que Jacó vai dizer: Ruben, tu és o meu primogênito. Olha aqui, minha força e o meu princípio do meu vigor. Olha, põe Ruben lá em cima, as bênçãos que ele tinha, que era para ele. Agora observe: e o mais excelente em alteza, e o mais excelente em poder. Olha como Jacó levanta Ruben. Agora observe o versículo 4: inconstante como a água, não serás mais excelente. Jacó profetizando aqui. Ele põe ali o coração de pai, ele põe ali o coração de patriarca, mas também tinha o coração de profeta. Observe: porquanto subiste ao leito do teu pai, então contaminaste, subiste à minha cama. Então Deus usa naquele momento Jacó para dizer a Ruben: você não será mais o primogênito das heranças. Passa-se o tempo, a nação recebe as heranças terrenas. Chega os nossos dias, a igreja foi constituída, a igreja vai subir, mas lá na grande tribulação, Deus, quando for apresentar as bênçãos espirituais, Deus vai trazer a sua justiça. Ruben, tu não és mais primogênito. Aí alguém diz: pastor, mas Ruben está morto. Para você, para Deus não. Para mim, mas para Deus não. Para Deus Ruben vive. E ele perde a grandeza da excelência por causa do erro. Deus é justo ou não é? Deus é justo ou não é? Você pode glorificar a Deus, você pode engrandecer o nome de Deus, porque Ele é justo. Deus, Ele é justo. Vamos lá, vamos correr aqui. Porque Simeão e Levi também perdem a posição. Vamos ver. Porque mataram os filhos, todos os homens de Siquém, e ainda em uma forma satânica, maligna, de vingança, e ocultando do seu pai, que era o patriarca. Deus não esqueceu. Abre a sua Bíblia aí, Gênesis 34, 25 e 26. Olha o que o texto vai dizer: e aconteceu que ao terceiro dia, quando estava o mais violenta dor, porque eles montaram uma estratégia humana e satânica. Tem homens que são levados por isso, cada ira, da vingança, do ódio, cria uma estratégia. Se consideram todos os habitantes, os varões de Siquém, para fazer uma aliança entre o filho de Siquém lá e Diná. Estratégia maligna, mas a intenção deles não era aparentar, a intenção deles era matar todos os homens. E como eles já eram crescidos, fazer a circuncisão naquele dia levava dias para curar de terríveis dores. Então eles fizeram isso para deixar os homens na vulnerabilidade, sem poder lutar. Traição, obra diabólica, destruiu outro ser pela sua vulnerabilidade. Foi isso que eles fizeram. Aí o texto vai dizer
dos filhos de mataram a fio de espada a Armor e ao seu filho Siquém, e tomaram de nada a casa de Siquém e saíram. Fizeram tudo. Para eles tiveram vantagem, mas diante de Deus não. Havia uma justiça a ser cobrada. Agora observe a posição do pai como patriarca e como profeta. Observe Gênesis 49, 5 e 7. Porque cada um recebeu o seu quilhão de Jacó. Todos receberam a sua parte. Observe que Jacó vai dizer no leito de morte. Observe: Simeão e Levi são irmãos, as suas espadas são instrumentos de vingança, de violência, melhor dizer, são instrumentos de violência. No seu secreto conselho não entre minha alma. No seu secreto conselho não entre a minha alma com a sua congregação. Minha glória não se ajunte, porque no seu furor mataram varões e na sua teima arrebataram bois. Maldito seja o seu furor, pois era forte, e a sua ira, pois era dura. E eu os dividirei em Jacó e espalharei em Israel. Quem está falando agora era o pai ou era o profeta? Faça uma analogia aí, porque Jacó estava na posição ali, coração de pai, coração de patriarca e coração de profeta. Vê que estava falando ali, se não era o próprio Deus, na condição de profeta, dizendo para Simeão e Levi: lembra que vocês fizeram lá atrás? Lembra que vocês não se arrependeram? Lembra que vocês não voltaram para mim e pediram perdão? Eu vou cobrar. Eu estou cobrando. Deus é justiça. Irmãos, é uma palavra muito forte, mas só que é a palavra de Deus. É a palavra de Deus. Na extensão do reino foi cobrada. Observem, vamos fecharmos hoje aqui em Dan. Efraim e Dan. Então por isso que eles perderam a posição. Era depois de Rúben. Se Simeão e Levi não tivessem cometido esses atos atrocinantes, quem seria o primogênito? Simeão. Mas ele perdeu a posição. Depois Levi perdeu a posição. Quem virou o primogênito? Judá. Agora observe, essa aqui é mais forte ainda, irmãos. Muito mais forte. Por isso, quando o seu líder, um pastor, um amigo, um ensinador te instruir em relação ao reino, dê ouvido, em nome de Jesus, dê ouvido. Vai examinar na Bíblia, faça igual os irmãos de Bereia, pega a tua Bíblia, vai ver se está dessa forma, está escrito, vai meditar na palavra, veja se tem fundamento, que o homem de Deus está te instruindo, te orientando. Que muitas pessoas sendo rebeldes por coisas pequenas, coisas básicas hoje, mínimas, por não obedecer a palavra. Observe aqui a questão de Efraim e Dan. Eles foram, agora esses foram pior, eles foram excluídos por causa da idolatria. Excluídos. E uma exclusão direta por causa da idolatria generalizada. Deus cobra de uma forma tremenda isso aqui. Olha que diz, vamos ver. Porque Deus excluiu eles, porque não entra entre os assinalados, protegidos, porque não entra. Observem. Aí você diz, pastor, porque hoje tem crente que macumba pega? Porque tem crente hoje que a macumba destrói? Porque verdadeiramente não estão sendo crente.
não estão inseridos no reino diretamente. Porque se tiver inserido no reino, o que está lá em 91:7 ou do 91 de Salmo é para se cumprir na vida do crente, irmãos, porque ele está coberto pela sombra do Onipotente. Essas pragas, essa maldição não pode pegar na sua vida, porque tem a cobertura espiritual. Se a macumba está pegando em um crente, porque a sua vida está sendo alheia, ele não está sendo diretamente um servo do reino de Deus, ele não está sendo protegido. Observe aqui, olha o que diz o texto: por que Dan e Efraim não entram? E como Deus não se esquece, observe, 1 Reis 12:28-30, 1 Reis 12:28-30, olha o que diz: pelo que o rei tomou conselho e fez 2 bezerros de ouro, e lhes disse: muito trabalho vos será subir a Jerusalém. Veis aqui os teus deuses, ó Israel, que te fizeram subir da terra do Egito. E pôs olha aqui, escute o destaque: e pôs em Betel, olha o destaque, e pôs em Betel. Betel, nesses dias de Jeroboão, aqui está falando de Jeroboão, na divisão das tribos, era lugar real, era a cidade, não era nem Samaria ainda. A cidade real era a cidade de Betel, e lá perto do seu palácio real, Jeroboão manda fazer um santuário, e nesse santuário ele põe um bezerro de ouro. Escute, aqui está na terra de Efraim. Betel pertencia a Efraim, observe, e colocou outro em Dan. Então a Efraim recebeu um bezerro de ouro, e Dan recebeu também um bezerro de ouro. Idolatria generalizada. Observe que o texto vai dizer: e esses feitos se tornou, melhor dizer, em pecado, pois que o povo ia até Dan, cada um a adorar. Deixaram de adorar a Deus e foram adorar o bezerro de ouro. Toda a nação de Efraim se inclinou ao bezerro de ouro. Toda a nação de Dan se inclinou ao bezerro de ouro. Idolatria generalizada. Percebemos que em outras partes houve idolatria de reis, mas não foi uma idolatria generalizada. Porque a cobrança aqui foi dura? Porque foi uma idolatria generalizada. E eu digo hoje, sem medo de errar, muitos estão brincando com Deus, propagando um evangelho que Deus não está, generalizando idolatria e até tirando o foco daqueles que querem servir a Deus. Pode ter certeza que eu estou dizendo: Deus trará justiça a estes. Deus trará justiça, como trouxe para Efraim e para Dan, porque além de não querer a salvação, impede que o povo tenha salvação, e contamina aqueles que estavam com a visão em Jerusalém. Jerusalém hoje representa para nós a casa de Deus. Jerusalém, a nossa Jerusalém, é o templo que Deus nos deu para adorar a Ele. E quantas coisas têm acontecido nesses dias? Quantos estão mudando a liturgia do culto? Quantos estão mudando os princípios? E eu quero te dizer que o princípio da liturgia do culto não é um sinônimo que alguns até denominam como sinônimo da Assembleia de Deus. Não, não é isto. Se você pegar o livro de Coríntios, examine, leia ele como a palavra
agora. Ali Paulo designa e fala os princípios, mostra a igreja primitiva. Ali tinha canto, louvores espirituais, doutrina. Esse é o princípio do culto a Deus. E não show gospel, não balada, não coisas alheias à vontade de Deus, que chacoalha só a mesma carne e o ego humano. Ser adorador é reconhecer a soberania de Deus na sua vida, é descer no altar e dizer: Senhor, estou aqui para te adorar, porque sou dependente de ti. Tome suitei anai te comasui turiminei anagacias turei. O reino é coisa séria, irmãos. O reino não é qualquer lugar que põe uma placa e diz que é crente. Não é isto. Com todos os respeitos aos homens que Deus tem levantado nesses últimos tempos, com todo o respeito às denominações que têm propagado um evangelho sério, mas o reino não é isto. Coisas alheias à vontade de Deus, tirar o teor da igreja, que é a oração e a doutrina, adoração a Deus por coisas humanas, colocar o bezerro de ouro em lugar da arca, em vez de ir para Jerusalém, criar uma maneira de dizer: não fica aqui mesmo, aqui fica aqui em Dan, fica aqui mesmo em Betel. Lugar de adoração é onde o princípio é pré-estabelecido. Deus não vai contra os princípios, Deus não vai contra a sua palavra, Deus não quebra os seus princípios. Mas vamos fechar essa parte, vamos fecharmos. Observe o que eles fizeram. Agora volta na leitura que nós fizemos do capítulo 7, versículos 5 a 8. Vê se você acha lá a tribo de Efraim e a tribo de Dan. Vê se está numerada, vê se faz parte dos escolhidos, vê se faz parte daqueles que serão protegidos por Deus. Veja se eles estão presentes. Isso mostra que o reino de Deus é um princípio de justiça. É um princípio de justiça. Ser crente não é brincadeira. Ser crente é tomar o céu com esforço. Quando a Bíblia diz tomar o céu com poder, com força, isso não quer dizer que nós vai lá com as armas humanas e saqueia o céu. Não é isso. A Bíblia está dizendo: é esforço, é você crucificar o seu ego, é você tomar a sua cruz a cada dia, é você reconhecer que você, eu e você somos dependentes de Cristo a todos os momentos da nossa vida. Se Deus vem até nos dar um título de ser pastor, mas reconhecer que nós somos ovelha, que nós somos servos, que nós somos crente, que nós somos servos de Deus para ir para o céu. Estamos vivendo um dia, se um irmão simples chegar para um determinado cidadão e dizer: a paz do Senhor, meu irmão. Não, eu sou pastor. E não é crente, não é servo de Deus, não é ovelha, não está no reino. Estamos vivendo esses dias, irmãos. O título está sobressaindo mais do que a essência, que é Cristo, o Salvador. Precisamos voltar aos nossos princípios. Precisamos reconhecer a cada dia que somos dependentes de Deus. Eu quero fechar essa parte hoje. Nós estaremos falando ainda dentro desse tema, dentro dessa situação, na terça-feira que vem. Nós vamos continuar falando sobre este assunto. Vamos falar da grande multidão que será alcançada mesmo depois que a igreja já subiu para o céu. A extensão desse reino. Bem falou Jesus que a semente ia crescer, ela ia germinar e ela ia ser sombra para o mundo. Bem falou Jesus a misericórdia de Deus sendo estendida.
Então, amados, eu quero fechar aqui. Por mais que seja o justo trono, lembre que nós não somos juízes. Lembre-se que nós somos apenas observadores. Então não julgue ninguém. Eu não posso julgar ninguém, você não pode julgar ninguém. Nós podemos sim combater o erro, nós precisamos sim mostrar a verdade, nós precisamos sim adverti-los, mas julgar não. Então não mande ninguém para o inferno. Não mande ninguém para o inferno, mas sempre mande para o céu. Sempre apresente o céu. Sempre apresente Cristo. Sempre apresente o Criador, o Salvador, porque Ele está disposto para salvar, para libertar e para transformar. Aí você me pergunta, pastor, qual é essa multidão? Quantos quer saber? Terça-feira que vem nós estaremos falando desta grande multidão que dá extensão a esse mistério. Deus te abençoe. Mas antes disso, não saia daí não. Preparei uma surpresa para os irmãos. Convidei uma cantora, adoradora do Senhor, serva de Deus, para estar louvando. Ela estará louvando agora com 2 hinos, e nós estamos fechando essa parte. Deus abençoe. Até terça-feira, que quinta-feira nós temos um compromisso da administração da nossa igreja, e nós não poderemos fazer a live. Então, na terça-feira que vem, nós estaremos dando continuidade. Deus abençoe a tua vida, tua casa e a tua família. Eu quero convidar neste momento a irmã Neuzinha. Ela estará louvando o Senhor, e por certo, louvor que estará sendo apresentado a Deus. Deus, através da letra, tem uma mensagem para o teu coração ainda nesta noite. Irmã Neuzinha. A paz do Senhor para todos os ouvintes. Saudade de vocês. Um prazer grande estar aqui na casa do Pai, a convite do meu pastor. Estou muito feliz que a mensagem deste louvor possa chegar ao teu coração neste momento. Que o Senhor possa falar tremendamente ao seu coração nesta noite, que possa te trazer paz e esperança diante de tudo isso que estamos vivendo. Tentaram me parar, me fazer desistir, mas eu não vou negar a fé que há em mim. Eu tenho uma missão, eu vou seguir Jesus, pois eu não abro mão do Evangelho da cruz, mesmo que pedras venham contra mim e com palavras queiram me intimidar. Maior é aquele que está em mim. Com Jesus sempre vou me levantar. Eu olho pra Jesus, pro amor de Deus na cruz. Eu clamo, Abba, Pai, ó, vem com teu poder. Eu olho pra Jesus, pro amor de Deus na cruz. Nada pode parar o autor da vida. Aleluia, glória a Deus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor.
Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Obrigado, Jesus. Eu sou um milagre. Você é um milagre. Sinta nesta noite o milagre de Deus. Você é o maior milagre. Aleluia. Glória a Deus. A dor não mata. Se Deus está presente, só quem caminha com Ele entende o valor de uma lágrima derramada no altar da dor, enxugada pelas mãos do Consolador. Se Ele quiser, Ele ressuscita mortos. Ele faz o impossível, tudo porque Ele é Deus. Você crê? Mas se Ele não quer que aconteça do meu jeito, eu declaro que eu aceito. E agora um milagre sou eu. Um milagre sou eu. Um milagre é você. Eu sou eu não vou parar. Vou continuar te adorando, Deus. Um milagre sou eu, sou eu. Eu não vou parar. Vou continuar te adorando, Deus. Um milagre sou eu, sou eu. Se Ele quiser, Ele ressuscita mortos. Eu creio. Ele faz o impossível, tudo porque Ele é Deus, o meu Deus. Mas se Ele não quer que aconteça do meu jeito, eu declaro que eu aceito. E agora um milagre sou eu. Deus abençoe em nome de Jesus. Fica com Deus. A paz. Deus abençoe, irmã Neuzinha, por esses dois belos hinos de adoração ao nosso Deus, qual sentimos de uma forma especial a presença do Senhor. Oremos ao Senhor neste momento. Querido Deus, graças te dou, Pai, por esta noite que o Senhor nos concede-nos, de estarmos diante da Tua presença, juntamente com Teus filhos, através dessa live, Pai. Peço-te neste momento que o Senhor visite a cada lar, a cada família, Pai, a cada necessidade. Vá de encontro, ó Deus, e dê a Tua bênção para a glória do Teu nome. Amado, ó meu Senhor, promove em cada lar, em cada família, a Tua proteção,
a tua segurança e a tua bênção. Cuida, Pai, dos teus servos, das suas famílias, que as tuas mãos continuem sendo estendidas sobre a nossa nação, sobre as nossas vidas. Pedimos a tua bênção e te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Que a graça do Senhor Jesus, o grande amor de Deus Pai, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo sejam com todos nós e todos digamos amém. Deus abençoe a todos. Obrigado a todos em nome de Jesus.